E queria concluir com a síntese que eu acho que o presidente Lula fez na 80ª Assembleia da ONU, ao abrir, lembrando a necessidade de restaurar a ética da civilização. Se referia a Gaza e dizer, sair da hipocrisia de uma ética que desumaniza e que está soterrada nos escombros de Gaza, né? Mas ele dizia que a paz se constrói pela mediação da justiça social. E ele dizia assim que a mais importante e única guerra que nós devemos travar é a guerra contra a fome, é a guerra contra a redução da dignidade humana, é a guerra contra a exclusão de todos aqueles que possam se integrar a uma comunidade de valores e de princípios, né? Essa perspectiva da construção da paz se faz nesse cotidiano. O Papa Francisco nos convocava para essa construção, lembrando que a importância de um mundo sem fronteiras é também a condição dramática de um mundo de alta e intensa comunicação, né? Então, ele dizia, num mundo assim tão fragmentado, os conflitos são enraizados, e ele se referia a uma terceira guerra mundial em pedaços. Porque não são exércitos que se digladiam, é esse Coliseu a que se referia, né? São conflitos que se horizontalizam, que se aprofundam, né? E que requerem que a construção da paz seja uma ação no cotidiano das nossas vivências. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa é um exemplo disso. A construção que se fez a partir da luta dos movimentos sociais para que uma Constituição abrisse lugar para o exercício contínuo da sociedade organizada, né, constrói essa perspectiva de um diálogo contínuo e associado para produzir soluções para o país. O doutor Amael, por exemplo, quando falava, dialogava com esse grande auditório nacional. Propositivo, ele apoiou-se em referências que vêm dos que nos acompanham por meios de comunicações saudáveis, né? Que são educadores, que são formuladores também das estratégias de solução construída e dialogada para os conflitos. Os conflitos são necessários. O que são requisitos de cuidado é de que eles sejam mediados por diálogo e por horizontes de emancipação, horizontes de superação daquele projeto de civilização que é a contínua e permanente condição de humanização. Nós não nascemos humanos, a humanidade é uma construção do social. 60 segundos. Então, em razão disso, voltando ao meu campo de representação aqui, que é essa expectativa de que a gente possa ter, numa experiência de construção de política, no sentido amplo do termo, política como a dimensão do cotidiano, da vizinhança, nos discursos, na superação o Papa Leão XIV fala de uma paz desarmada que começa por uma reconstrução da linguagem, a linguagem da fraternidade, a linguagem do afeto, a linguagem... que Luciana lembrava, né, se inscreve nos discursos odientos, nos discursos desqualificadores, né, na redução da dignidade do outro. Essa coisificação do social que permite que se façam apostas sobre a dignidade da vida e da existência, né? Meu nome é Maria Paula, eu sou embaixadora da paz e eu publiquei hoje na Folha de São Paulo um artigo muito alinhado com o que o Ulisses estava falando aqui sobre o Coliseu, e eu estou falando de um Coliseu digital. O que está acontecendo hoje é inacreditável. As pessoas estão fazendo apostas, bet, em execuções nessa guerra, apostando em qual liderança vai ser executada primeiro. É uma coisa assim absurda. É um Coliseu digital. E está hoje na Folha de São Paulo, na opinião, ali na segunda folha, segunda página, tem esse meu artigo hoje, então eu convido a todos a fazerem essa leitura. Mas o que eu quero compartilhar hoje é que o convívio com Ulisses
faz com que eu me torne capaz de já estar vendo, num futuro muito próximo, um mundo em que a paz é muito mais do que uma meta, é um desdobramento natural da forma como vivemos. Um mundo em que o cuidado deixou de ser um gesto extraordinário, passou a ser a base de todas as relações entre todas as pessoas. Eu já posso ver as pessoas se encontrando, se relacionando sem medo, sem defesas. Sabe, até as fronteiras dos países se tornando algo desnecessário, porque as pessoas não precisam mais se proteger umas das outras. Existe uma confiança no ar, uma confiança silenciosa, mas ao mesmo tempo firme, uma consciência de que a gente pode mudar. E, finalmente, as pessoas entendem que ninguém precisa vencer ninguém. Ninguém precisa ter que estar por cima do outro, que todos podem existir juntos. Então, eu já estou vendo esse mundo sem fronteiras. E o que acontece é que essa transformação nesse futuro possível, que eu já vejo chegando, eu acho que isso pode acontecer das fronteiras realmente perderem o sentido, não por imposição, mas por se tornarem obsoletas. Nesse futuro, eu já posso ver as pessoas se relacionando sem ameaças, um sendo a extensão do outro, um mundo em que as diferenças, ao invés de fazer tensão, elas trazem enriquecimento umas para as outras. Um mundo onde a cultura, a crença, um mundo onde a história não são linhas de divisão, mas são os caminhos para que as pessoas possam se encontrar. Eu já posso ver os jovens desse mundo presentes, inteiros, dentro de si, capazes de se relacionar com tanta profundidade, de sustentar vínculos reais, de habitar o próprio corpo e as próprias emoções sem precisar escapar para as telas, para os joguinhos, para as apostas. As telas já não sequestram, os algoritmos já não dominam, a tecnologia já não explora. A tecnologia serve, nesse futuro próximo que eu já consigo ver. Serve ao humano, serve à vida, serve ao desenvolvimento de uma inteligência que não é só técnica, uma inteligência ética, uma inteligência emocional e coletiva. Eu já posso ver um mundo em que a inteligência artificial deixou de amplificar as nossas fragilidades e passou a expandir as nossas possibilidades. Um mundo que tem abundância, não apenas de recurso, mas principalmente de consciência, que a gente aprende a cuidar da mente e de forma tão essencial quanto a construção de cidades ou a construção de infraestrutura. O cuidado é uma tônica que faz com que as estruturas mais sofisticadas sejam aquelas que sustentam as relações saudáveis. Eu já posso ver que a paz não chegou de fora. Está emergindo de dentro. 60 segundos. De pessoas que aprendem a se autorregular, se autorresponsabilizar, se perceber e fazer isso para projetar no outro. Elas param de projetar no outro as guerras que antes elas estavam travando dentro de si. Eu já posso ver esse tempo. Um tempo em que a humanidade não é mais um conjunto de fragmentos em disputa, mas um organismo vivo, consciente, capaz de cooperar consigo mesmo. E talvez o mais bonito seja que não é apenas uma esperança. É uma imagem nítida que eu vejo. É uma imagem palpável. É uma imagem que começa hoje aqui nesse nosso encontro e que se torna algo impossível de ser interrompido.